Oi, turma. Do livro Edificando a Nação, sobre Bases e Valores, Nídia Regina Limeira, André de Souza Costa, no 12º texto, De Direita Feliz e Livre, A Mulher que o Feminismo Não Entende, de Priscila Costa, na 4ª parte. Mulheres que optam por dedicar-se integralmente à família são vistas como retrógradas, enquanto as que priorizam a carreira são frequentemente pressionadas a adiar ou abandonar o desejo da maternidade. Essa falsa dicotomia ignora, para além dos exemplos contemporâneos, os históricos como o da rainha Santa Isabel da Hungria, que no século XIII conciliava com maestria o governo, a caridade e a educação de seus 3 filhos, e ignora também a força da mulher brasileira, que muitas vezes é obrigada a chefiar seus lares diante de homens que fogem de suas responsabilidades. Então, o discurso da sororidade, tão exaltado pelo feminismo, esconde uma contradição dolorosa. A mulher conservadora que escolhe viver sua fé, sua maternidade e seu papel tradicional com alegria, raramente é acolhida como irmã. O que se vê muitas vezes é o cancelamento velado, o desprezo ou o silenciamento. A tal sororidade parece válida apenas para quem repete a cartilha ideológica. Assim, o que poderia ser união vira tribunal. O que poderia ser empatia vira julgamento moral. Essa tensão se manifesta de forma ainda mais clara nas redes sociais, nos ambientes acadêmicos e nas pautas políticas. Mulheres progressivas frequentemente acusam as conservadoras de serem alienadas, submissas ou inimigas de si mesmas. Por outro lado, as conservadoras sentem que suas experiências, dores e escolhas são deslegitimadas pelo discurso feminista, como se o único modelo de mulher possível fosse o da militância da esquerda. Esse impasse toma o diálogo entre os grupos quase impossível, criando trincheiras em vez de pontes. A verdadeira fraternidade feminina não nasce da imposição de pensamento único, mas da escuta, da humildade e do respeito mútuo. Precisamos resgatar a possibilidade de uma convivência em que as escolhas diferentes possam coexistir com dignidade e verdade. Afinal, não há liberdade onde não há espaço para o dissenso. Mulheres que optam por viver a maternidade merecem o mesmo respeito que reivindicam aquelas que fazem outra escolha. Se há uma batalha a ser travada, que seja contra o orgulho, a intolerância e a mentira, nunca entre nós. Nas universidades, essa mentalidade de rivalidade é intensificada porque o feminismo acadêmico cometeu o erro fatal de demonizar os homens, quando na verdade a civilização e a família precisam de ambos. Departamentos de estudo de gênero frequentemente travam a tradição judaico-cristã como opressora, ignorando figuras como Hildegarda de Bingen, abadesa, médica e compositora do século XII, cujas obras influenciaram tanto a teologia quanto a ciência. A neurociência moderna, que comprova diferenças inatas entre os cérebros masculino e feminino, é muitas vezes ignorada em favor de ideologias que negam a biologia básica. Os espaços acadêmicos, que deveriam ser um lugar de debate plural, muitas vezes se tornam territórios hostis para mulheres conservadoras. Em muitos cursos da área das ciências humanas, expressar uma visão cristã pró-vida ou favorável à família tradicional pode significar ser marginalizada ou ridicularizada. A liberdade de pensamento nesse contexto é seletiva, só é bem-vinda a opinião que reforça a hegemonia ideológica da esquerda. Eu senti isso na pele quando me formei em comunicação social no Ceará. A rivalidade entre mulheres de esquerda e de direita nos espaços universitários não é apenas ideológica,
ela se torna existencial. Mulheres conservadoras relatam sentir vergonha de se expressar, medo de retaliação de professores ou colegas e ausência total de empatia quando compartilham suas experiências de fé. A opção pela castidade ou o sonho de conciliar suas carreiras não abrindo mão da missão familiar. Enquanto isso, a bandeirada a bandeira da sororidade é usada como escudo seletivo que exclui justamente aqueles que querem apoio para se manter firmes em um ambiente que frequentemente despreza suas convicções. A promessa de união das mulheres falha justamente onde ela seria mais necessária, diante da diferença. Se o feminismo quer realmente dialogar, precisa começar por reconhecer que o feminino não é monopólio de uma ideologia, enquanto as universidades não forem capazes de acolher com respeito tanto a jovem cristã que sonha em ser mãe, como a ativista que luta por mudanças sociais, sejam elas de direita ou de esquerda, e a militante progressista que prega a revolução, a verdadeira sororidade continuará sendo uma ideia bonita e vazia. A verdadeira fraternidade feminina não nasce da imposição de pensamento único, mas da escuta, da humildade e do respeito mútuo. Por isso precisamos insistir na possibilidade de uma convivência na qual diferentes formas de ser mulher possam coexistir com dignidade, verdade e liberdade. Acredito que ser mulher não é um problema a ser corrigido, mas uma bênção a ser celebrada. É entre todas as dádivas que revelam a beleza do feminino. Há uma que sintetiza com perfeição essa identidade, a maternidade, não como obrigação imposta, mas como um privilégio que transforma não só a mulher, mas toda a sociedade ao seu redor. Gente, conforme eu fui lendo, eu fui vendo algumas cenas, né, que infelizmente estão sendo cenas comuns em vídeos, sejam YouTube, Instagram, Facebook, tá em tudo que é lugar. Basta quem quiser procurar e vai encontrar. Infelizmente está cheio de vídeos que correspondem a essa realidade tão triste. Eu fiz magistério na década de 90 e já tinha alguns professores infiltrados militantes. Alguns professores já vinham com aquela ideia da ditadura da época de Getúlio, que eles não queriam que nós caíssemos de novo nessa teia da ditadura e que a gente precisava estudar e abrir a mente, buscar a verdade. Desde que eu me conheço por gente que tanto do lado religioso como do lado acadêmico se fala, vamos procurar a verdade, né? Dentro do conceito religioso, a verdade ainda está longe para ser alcançada porque ela é Jesus. E nós estamos longe de compreender quem foi, o que ele representa e como caminhar igual a Jesus ou parecido com ele. Então essa verdade parece que cada vez que eu estou chegando pertinho, né, que eu estou alcançando uma fase, aí eu vejo que eu já pulei uma, que eu errei a outra, que eu me estrepei na outra fase. Então, quer dizer, é uma verdade que está muito, muito distante de acontecer, que é a nossa evolução espiritual. Aquela verdade acadêmica, né, segundo os professores de filosofia mesmo, eles falavam assim, ela nunca vai existir. Depois que eles faziam a gente pensar qual é a sua verdade, o que você está vendo, né, qual é o seu conceito, o que né, prova para mim alguma coisa. Bom, enfim, a gente via que o professor de filosofia só estava testando mesmo era a nossa paciência, porque a gente nunca chegou em lugar nenhum e nem vamos chegar, né? Eu gosto de cinza, o outro gosta de preto. Para mim o cinza é mais bonito do que o preto. E o outro que gosta de preto, certamente o preto ele é mais bonito do que o cinza. A minha verdade nunca vai corresponder com a verdade do outro.
E se as verdades de pessoas, elas são de acordo com o seu conhecimento, sua capacidade de entendimento, a sua evolução espiritual, a sua evolução íntima, jamais a gente vai entrar num consenso, porque enquanto um está um pouco mais à frente, o outro está um pouco atrás, enquanto um está acreditando em mudanças, querendo fazer e acontecer, os outros, tem outros que estão acomodados, que a mudança para ele já chegou, que para ele já tá bom do jeito que tá. E tá tudo certo. Agora, por que que eu tenho que pegar aquilo que eu acredito e fazer o outro engolir como se aquilo fosse a única verdade, desrespeitando o íntimo de cada um? E quando eu fazia magistério, eu percebia isso, que já tinha professores infiltrados na década de 90 querendo transformar o meio social, que a gente não podia ter uma nova ditadura, mas que ditadura que eles falavam? Porque hoje nós vivemos numa ditadura e ela não é nem declarada, que é pior ainda. Você acha que tem liberdade, você começa a falar coisas acreditando que você pode, quando vê a Polícia Federal tá batendo na tua porta. Você acha que pode colocar uma placa, uma faixa na tua porta da tua casa, e aí vem e batem de manhã na tua porta, te levando para questionar por que você colocou uma faixa na porta da tua casa. Pessoas saem com pipoca, com algodão doce no meio da rua, fazendo um protesto tranquilo, sem quebra-quebra. Entra gente infiltrada, os infiltrados escapam e os que são cordeirinhos se ferram, vão presos, estão presos há 3 anos, quase 4. E aí não tem ditadura. O cara é traficante, o cara é um estuprador, o cara roubou, foi um, como é que diz, quando um flagrante, mas ele entra com um advogado e em 2, 3 dias ele consegue um habeas corpus e ele tá na rua, e ele vai pagar a prisão dele em liberdade. E pessoas que estavam vendendo pipoca, algodão doce, pessoas que rabiscaram, né, com batom, um monumento, elas vão ficar presas 14 anos. Um ex-presidente que não tem nada a temer, não tem nada no nome dele de golpe, de roubo, de furto, de corrupção, não tem nada, nenhum julgamento até agora que ele foi sujeito, não teve nada. Desculpa, gente, acho que eu vou ficar doente. Esse presidente não tem nada e ele tá preso. E ele é um senhor de idade, né? Ele, na casa dele, muita gente já falou assim, ele na casa dele, quando ele estava solto, ele andava de moto para lá e para cá. Agora que ele está preso, ele está debilitado. Olha, fica preso para você ver se você não fica doente. Hoje eu estava comentando isso, né, com algumas amigas. Eu falei assim, eu fico tantas horas presa dentro de casa que eu tô achando que eu tô começando a ficar doente de ficar presa dentro de casa. E é minha casa, eu não tô presa porque a justiça mandou ficar presa. É minha casa, é meu conforto. Lutei a vida inteira para estar dentro dela. Só que agora que eu tô dentro demais, eu me sinto numa prisão. Eu quero ir num teatro, eu não posso ir num teatro, não tenho companhia para ir no teatro, não tenho uma pessoa que ande devagar para poder me dar o braço sem reclamar, sem estragar o passeio do próximo. Então, o fato de você ficar preso num determinado lugar, ainda que seja por sua vontade, te adoece. Te traz tristeza. Chega um dado momento que você fica assim, poxa, eu invento tanta coisa para fazer, mas eu não tenho ânimo para fazer, né? Isso pode acontecer com qualquer um. De você ter toda a saúde do mundo, mas se você fica preso, a sua saúde e a preocupação, sabe? Eu acho que existem N fatores que fazem com que ele tenha essas recaídas de saúde, não é só uma questão da facada que ele tomou. Mas enfim, a militância continua batendo e ele continua apanhando. E quem é da direita continua apanhando junto com ele, porque acredita nas palavras dele, porque acredita nessa verdade da liberdade que independe da sua cor, independe da sua opção sexual, independe da sua conta bancária. Você é um ser humano. A direita enxerga as pessoas como ser humano. E a esquerda faz a questão de transformar o ser humano em bicho. Bicho feroz. Você não vê um deputado, um senador da esquerda que fale
Eles gritam, eles urram, porque você vê pelo descontrole emocional deles, vocês veem pelo autoritarismo deles, que a bola da vez é deles, e eles mandam mesmo e não querem saber. Se o que outro dia eu estava escutando uma lá que se diz que é um homem, que se diz que é mulher, e gritando e falando assim: vocês vão ter que ouvir mesmo, cala a boca, porque quem está falando sou eu, quem manda aqui sou eu, né? Isso não é fala de autoritarismo, né? Então, assim, nós estamos numa democracia mascarada, nós estamos tendo no colegial, né, dentro da formação acadêmica, nós estamos tendo a militância, já não é de hoje. Hoje elas estão ainda mais massiva mesmo, porque já que é a esquerda que está no poder, então dane-se, agora é tudo ou nada. Eles vão aproveitar que estão no poder para chutar o balde de vez. Hoje é escancarado, o moleque chega em casa com um trabalho do professor sobre transgênero, né? E tá tudo certo, é algo que o pai e a mãe deveriam estar conversando com o filho, orientando o seu filho se ele aceita, se ele não aceita, o que é certo, o que é errado, dentro dos parâmetros culturais da família, mas não. Às vezes o cara chega da escola e comenta para o pai, fala, pai, o que é transgênero? O pai não queria falar sobre esse assunto ainda, é apenas um garoto. Mas já foi falado. Eu, como professora, já toquei em assuntos que diz respeito somente à família, mas antes disso, cheguei e fiz uma reunião de pais. Vem cá, nós estamos precisando falar de tal assunto. Eu posso? Se vocês me permitirem, eu falo. Se vocês não me permitirem, eu não vou falar, mas vocês precisam conversar com seus filhos. O assunto já está chegando na sala de aula. Então é simples assim. Uma conversa, um pedido à família, né? Para você não se filtrar, não ser assim evasivo demais na vida das pessoas, né? A gente, como professor, a gente pode orientar na parte acadêmica sem problema nenhum, mas desde que os pais estejam cientes e coniventes, né? Que eles aceitem isso. Agora não, a gente vê na época do magistério que eu já via professores formando alunos assim, né? Com vertentes de esquerda. Eu via alunas já se formando comigo, que já tinha aquele posicionamento. Eu voltei no PT também, eu também errei, eu também fiz parte dessa história dos enganados, né? De acreditar que um cara que veio do nada, que é um metalúrgico, que as pessoas que andam com ele são pessoas que estudaram pouco, mas que tem uma visão de vida grande, né? Que já passou bastante aperto, então sabe o que que é isso, vai ajudar o povo. Essas ideias eu também já comprei. Eu sei como é que elas são fortes e como é complicado você desfazer isso depois. Primeiro você não quer desfazer por orgulho, né? Para não ter que bancar o humilde e falar assim, gente, eu errei, eu escolhi errado, né? Depois você continua reforçando a ideia para não ficar feio, porque já que você votou uma, duas, três, quatro, cinco eleições no cara, como é que você vai chegar agora e falar assim, ah, e agora eu mudei de ideia? Então, por vergonha, existem várias razões que faz com que a militância ainda continue grande. Mas assim, o meu sonho, eu sei que eu não vou viver muito tempo, né? Eu sinto isso, mas o meu sonho é que as pessoas se libertem de tudo isso, porque não tem outra explicação a não ser uma explicação, inclusive religiosa, né? São as trevas envolvidas no meio de um monte de gente que poderia ser gente boa, mas que estão totalmente militarizada ali, né? Naquele contexto de todos por um por todos, não importa quem nem onde, o que veste é a camisa, então, por isso que eu falo, não sou do PL, eu não sou de partido, porque eu acho isso horrível, sabe? Já que você, é que nem a direita quando começou a tomar o nome de patriota, né? Então quem é patriota, opa, é do peito, quem não é patriota, dane-se. Não, eu não penso dessa forma. Eu penso na direita como uma representatividade dos meus valores. Os meus valores o que é? Família.
Os meus valores é ter filho, é ter pai, mãe, é ter uma casa, é ter um trabalho, é viver com os amigos, conviver com os amigos, é ter paz, sabe? De você poder ir num shopping, como eu criei o meu filho dentro de um shopping, e levar teu filho para brincar na praça de eventos, para poder comer um lanche, passear no cinema e ter paz. É isso. Agora, hoje em dia você não pode entrar num banheiro público, você não tem segurança para isso. Eu imagino a pilha que tá, ou seguranças de shopping, né? Eram os caras assim que ganhavam para praticamente não fazer nada. O mais que eles tinham que fazer é cuidar daquela molecada que coloca o pé no banco do cinema. E hoje esses seguranças de shopping, coitados desses homens, porque até para eles separarem os conflitos, eles correm risco de perder o emprego, porque tudo é direito. Então, assim, o feminismo, assim como qualquer outro ideal militante, ele estraga as pessoas, ele divide, ele faz as tretas acontecerem, os conflitos aumentarem. Aquela coisa, a mulher ela pode tudo, não pode nada, não pode, assim como o homem também não pode nada, um precisa do outro. Ninguém aqui é autossuficiente, gente. Ninguém, não é uma questão só de gênero, é uma questão de sobrevivência. Se fosse para a gente ser mais do que alguém, se fosse para a gente fazer mais do que alguém, não existiria uma lei de evolução, não existiria uma lei de progresso, sabe? Todo mundo já ia vir perfeitinho e todo mundo ia ter que calar a boca, né, daqueles que não são perfeitinhos, ou seja, Deus ia ser um cara muito filho da mãe, porque ele ia dar tudo para um, ele ia dar menos para o outro, mais competência para um, menos competência para o outro, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu não vejo Deus assim, nessa injustiça, eu vejo que ele dá oportunidade para todos se desenvolverem. E como é a nossa oportunidade? Pelo meio de convivência. Nós temos que ter a boa convivência para a gente poder evoluir. E essa brigaiada toda é coisa de trevas, é coisa de quem quer o nosso atraso. Enquanto nós estamos brigando se o cara é homem, se o cara é mulher, se o cara pode, se o cara não pode. Gente, agora acabei de fazer aqui a leitura do Livro dos Espíritos. Eu sou espírita, eu acredito na vida após a morte. E na questão que eu fiz a leitura, estava lá. Você pode romper a vida, né, de uma criança no ventre da mãe? A espiritualidade passa isso para a gente bem claro. Não importa a data, se é 1 milésimo de segundo que o espírito já se ligou ao corpo físico dele, dentro da mãe dele, ou os 9 meses de gravidez, não importa o dia, quantidade de tempo que ele existe. A tentativa de tirar essa criança é aborto. Então a pílula do dia seguinte, não, isso não é abortivo, se o próprio nome já está falando, dia seguinte. Já foi, já aconteceu. Então é abortivo sim. E o ser humano fica nesse egoísmo, sabe? Nessas brigas sem fim. E assim, das duas uma, ou a gente vê o pessoal da direita brigando até não querer mais para se defender, ou a gente acaba vendo muitos falando assim, não quero mais ouvir falar sobre isso. Esse país não tem jeito, eu é que não levante cedo, que não vá trabalhar, que vá cuidar da minha vida, que aqui vai todo mundo passar fome. Em falar em fome, eu não sou de reclamar de preço, eu não sou de reclamar de juros, eu não sou de reclamar de salário. Pelo contrário, eu sou muito grata a Deus pelo que eu ganho. Mas o que eu tenho visto do aumento de preço dos produtos é coisa assim que eu não vi há muitos anos, mas nem na época do Covid, que a gente esteve ali na linha, né? Eu não vi a situação dos alimentos estarem com os preços tão absurdos. Eu ia comprar uma coleção de livros esse mês. Ele estava no Mercado Livre a R$ 222. Uma coleção, acho que são de 19 ou 20 livros, se eu não me engano. E aí eu falei assim, quando chegar o mês que vem vai cair meu pagamento, eu compro essa coleção. Eu faço em 10 vezes aí, vai dar tudo certinho. Eu encaixo ele no meu orçamento. Eu acabei de olhar ele no Mercado Livre, isso eu vi na semana passada, antes de virar o mês.
Aí eu fui olhar no Mercado Livre agora, R$ 379. De 222 foi para R$ 379. No mesmo local, na mesma loja. Tava no meu carrinho, inclusive. Eu tinha colocado no meu carrinho. Falei, agora é só comprar. Mês que vem eu compro. Eu já tirei do carrinho. Dobrou o preço. Então, assim, e vão falar para mim que ser militante dá lucro? É bom? É bom para quem? Para quem que está sendo bom a gente segurar uma bandeira vermelha que mata a criança no ventre, que aumenta preço absurdamente, que não te dá liberdade para falar, para fazer nada, tudo é questionado. Como eu já falei em outros vídeos, o cara que ganha um LOAS, que ganha qualquer benefício do governo, não pode fazer um bico. Ah, mas se ele está fazendo bico, então por que ele vai ganhar o LOAS? Ele está fazendo um bico, às vezes o cara faz um bico sentado na casa dele, mas não é o suficiente para ele viver. Então é um bico para complementar. Agora 1.600, eu fui fazer uma compra de mercado, deu 1.300. Como é que uma pessoa consegue viver com 1.600? Alguém me explica. E a minha compra de mercado não tinha luxo, não. É leite, arroz, feijão, coisas normais dentro de uma casa. Então, assim, é descabido a ideia, né, de que o cara que veio do nada, ele vai fazer alguma coisa porque ele não tem nada. Porque é mentira. É mentira, ele não faz absolutamente nada pelas pessoas. O que ele puder tirar, tanto do pobre como do rico, ele tira. Do rico ele tira ainda mais, porque segundo as ideias da esquerda é essa, né? Quanto mais você tem, mais tem que tirar. Triste, gente, muito triste o tempo que nós estamos passando. Mas assim, a minha ideia é estudar o texto, né? Até que eu falei demais aquilo que eu penso. A ideia não é muito o que eu penso, é o texto. É o autor, as ideias da direita, para ver se a gente desperta em alguém, né? Se for uma pessoa que assistiu o vídeo e falar assim, poxa, eu não sou da direita, mas você tem razão, eu vou começar a prestar mais atenção e vou ver se é isso mesmo. E se for isso mesmo, Patrícia, eu vou sair fora. Se uma pessoa falasse isso, eu já me dava por satisfeita. Mas vocês querem saber a real? Lá no canal no YouTube, onde eu posto esse vídeo, e vai um trecho dele pro TikTok, vai um trecho dele pro Quai. É fraco o pessoal que procura pelos textos. É muito fraco. O interesse do brasileiro pelo Brasil está sendo cada vez menor. Nem a turma da direita tem assistido os vídeos. E não é que seja grande coisa, né? O livro é. A Patrícia comentando, lendo, não é grande coisa, eu sei disso. Mas nem que seja pela curiosidade, alguém deveria olhar. E nem isso eu tenho visto. Os livros espíritas que eu leio nos canais, 70 pessoas que assistem por dia. Mas esse aqui, que é sobre a nossa vida social, econômica, política, as pessoas não têm interesse. E enquanto o brasileiro não tiver interesse de realmente mudar sua condição de vida, nós estamos entregues às trevas. Porque eles estão deitando e rolando enquanto a gente não se une, não estuda, não arruma estratégias para mudar essa condição. E o feminismo é só mais uma das plantinhas que estão sendo germinadas pela esquerda, destruindo famílias, destruindo lares, relacionamentos entre mulheres, relacionamento entre mulheres e homens com mulheres. Então, se fosse algo bom, não era para destruir, mas anda destruindo, então sinal que é um sinalzinho de alerta, né? Não precisava ser nenhum Einstein para perceber que é uma furada embarcar nessa de feminismo.